Boa noite, irmãos, graça e paz, que o Senhor possa estar à vontade no meio de nós, que nós possamos nos entregar diante do Senhor essa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto, ao nosso louvor, que começa quando nós abrimos nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento para a gente ter uma palavra de oração. Santo Deus, eterno Pai, nós glorificamos o nome do Senhor. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nós, sobre as nossas vidas, por cada família representada, cada um, ó Deus, que tem assistido, ó Deus, essa live, as pessoas também que não têm condições, que o Senhor possa alcançar o coração, ó Deus, de cada um, alcançar o coração do corpo do Senhor. Oramos, ó Deus, na expectativa de que o Senhor vai falar no nosso coração essa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos cantar o cântico Fogo. Que o Senhor possa manter, que nós possamos buscar no nosso coração, manter sempre essa chama acesa. Sabemos que a situação de pandemia, às vezes por falta a oportunidade de estar como comunhão, o corpo junto, congregando, às vezes a gente desanima, mas pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possa nos aquecer para a honra e a glória do Senhor. Acende o fogo em mim, vem a visão morrer, clamando eu sou. Acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, só tu conheces. Acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu e humilhado eu sou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, só tu conheces. Acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir com teu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu e humilhado eu sou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Amém, amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar a rocha. Vem me salvar.
esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém, amém. É bom a gente sempre confiar, porque sabemos que só o Senhor é a nossa rocha. E sabemos que só Ele tem o poder para salvar. Quem pode nos livrar como o Senhor? E nós vamos declarar isso através de cântico. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém, amém. Deus nos deu a vitória. Amém por isso. Amém. Vamos cantar a tua voz.
o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Voz aquece o meu coração, devolve a vida e a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a sua presença conosco. Em nome da Igreja Presbiteriana Floresta, damos boas-vindas a todos vocês que estão conectados ao nosso canal do YouTube para mais uma noite de adoração, de celebração ao nosso Deus. Agradecemos a sua presença conosco. Separou esse pequeno momento para estarmos juntos, para cultuar o nosso Deus. Já entoamos hinos de louvores ao Senhor e somos gratos por sermos alcançados pelo seu favor, a sua bênção sobre nós, e vamos separar esse momento para meditarmos na palavra do Senhor. Bendito seja Deus que não tem nos deixado faltar o alimento espiritual para fortalecer a nossa alma, para que a cada dia nós estejamos vivendo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 8. Nós vamos estar meditando nesse texto sagrado. Palavra de Deus, segundo escreveu o profeta Jeremias, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 8. E assim está escrito na palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, meus irmãos, nós estamos nesse tempo para justamente buscar de Deus o amparo pela sua palavra, em um tempo em que nós temos vivido grande crise. É inegável que nós estamos em meio a uma crise mundial, podemos assim dizer. Uma crise onde os homens estão cada vez mais vivendo tormentos em sua alma. E é meditando nessa perspectiva, em tempos de crise, o que nós devemos fazer, a atitude que nós devemos ter, vamos olhar para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus aquilo que a Bíblia fala para assim praticarmos. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja ministrando ao nosso coração nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e somos gratos porque podemos lê-la, ó Deus. Podemos meditar, podemos ouvir a voz do Senhor a falar conosco. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco por meio das Escrituras Sagradas, ministra ao nosso coração nesta hora, ensina-nos, ó Deus, os Teus preceitos e a praticarmos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, quando a crise se instala no meio da multidão. Fala aos nossos corações, por meio do Teu Espírito, iluminando-nos, ó Deus, para o conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, veja bem, nós estamos nitidamente em um tempo de crise. Está instalado no mundo uma crise mundial. O que nós mais ouvimos falar hoje é sobre o problema da saúde mundial. O vírus do corona, a Covid-19, e agora com as suas variantes, tem assolado o mundo inteiro. A nossa cidade está assolada. A nossa cidade está em meio a uma crise. E nós percebemos que isso não é de agora. Essa crise já está instalada há muito tempo. Esse medo a respeito de situações, de circunstâncias, já vem de muito tempo. Já passamos por crises financeiras. Já passamos por crises de enfermidades outrora. Já passamos por problemas de economia mundial. Quem não se lembra quando um problema nos Estados Unidos trouxe uma crise no mundo inteiro? Várias pessoas perderam os seus imóveis, os seus investimentos. Nós estamos em meio a uma crise governamental. Há uma crise no governo. Há nítida e clara crise entre os poderes que regem a nossa nação. Não é de hoje que a família está em crise. As pessoas tratam do divórcio hoje como a primeira solução aos problemas. Já não há mais
a persistência, a luta para uma solução, já não há mais a crença que Deus pode transformar vidas. O governo está em crise, a saúde está em crise, a família está em crise, a sociedade está em crise. É um caos total. E por que não dizer, irmãos, que a igreja também está em crise? Não é de hoje que crentes estão pulando de igreja em igreja. Agora eles pulam de live em live. Cada um procura o que é melhor. As pessoas já não têm mais fidelidade ao seu corpo, à igreja que está inserida. Pelo fato de não congregarem, as pessoas não são mais dizimistas. Elas já não cumprem com obediência ao mandato de levar à casa do tesouro os seus dízimos, as suas ofertas. As pessoas estão cada vez mais tentadas e executando o controle do seu próprio dízimo. Investir aqui, investir ali, fazer como lhe apraz. Já não há mais obediência. Nós estamos vivendo crise em todo o tempo. E se eu e você desejamos enfrentar a crise com otimismo, se nós queremos enfrentar a situação em que nós estamos vivenciando, com a plena certeza de que Deus está no controle de tudo, eu e você precisamos fazer duas coisas. Primeiro delas, olhe para a história. Olhe para a história da humanidade. Veja que em todo o tempo Deus esteve no governo de todas as coisas. O que nós estamos passando hoje não é diferente do que já passamos lá atrás. Já tivemos momentos em que a situação ela era tão abrangente, a situação era tão amarga, em que isso está se repetindo novamente. As pandemias já passaram por nós. E nós chegamos até aqui. Se você não é capaz de olhar para o passado e ver que Deus manteve-se no controle de todas as coisas, se você não aprende com a história, meu querido, se você não aprende a ver a vida da maneira que Deus a tem dominado, controlado, se você não vê que em outros tempos crises já foram instaladas e o Senhor nos fez chegar até aqui, dificilmente você compreenderá como superar um tempo de crise. Precisamos reconhecer a história, nós precisamos conhecer ao Deus que governa todas as coisas. Deus é soberano, Deus está no controle de absolutamente tudo. Se você não tem os princípios da palavra de Deus enraizado no seu coração, você jamais compreenderá aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. A palavra de Deus, ela deve ser sempre o seu porto seguro, a sua regra de fé e de prática. No meio da tempestade, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela deve ser a âncora que faz o seu barco estar firme, não oscilante, não vacilante, mas em todo o tempo firme. Os princípios de Deus são eternos, meu querido. Lembre-se disso. Todas as coisas haverão de passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Os princípios de Deus são eternos. Quando as trevas assolam a humanidade, a palavra de Deus lança luz. Quando nós não sabemos para onde ir, ela é o nosso guia, ela nos dá a direção, ela nos direciona ao caminho que devemos seguir. Ao olhar para esse texto de Isaías que nós acabamos de ler, acabamos de meditar, a palavra do Senhor mostra-nos de maneira muito clara a crise que está instalada no meio do povo de Deus. A dificuldade que a nação de Judá, o povo de Judá, a tribo de Judá, estava a enfrentar, pois o monarca havia padecido. Então, eu quero convidar você a olhar para esse texto de Isaías, capítulo 6, e ver aqui que em meio à crise, Deus está no controle de tudo. Então, em primeiro lugar, veja o tempo da crise. Reconheça que nós estamos em crise.
A palavra de Deus nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias. A crise descrita por Isaías é uma crise governamental. O rei está morto. Após 52 anos de um próspero governo, de um trabalho exímio à frente do povo de Deus, morre aquele que está no controle, no governo, fazendo com que fossem 52 anos de bênçãos. Agora há uma lacuna, há um espaço vazio. O trono está vazio. O rei já não está mais entre eles. O povo vive uma crise, uma instabilidade política no reino de Judá. O poder executivo está de luto. Mas perceba que há, meus irmãos, uma sucessão de crises aqui. Não é somente uma questão de um problema no executivo do governo. Há uma crise legislativa. A palavra de Deus, Isaías capítulo 10, verso 1 e 2, vai nos dizer assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O poder legislativo está debaixo de corrupção. Os legisladores são corruptos, criam leis injustas. Há uma opressão sobre o pobre. Há uma lei que dificulta ainda mais. Nós vemos que há uma crise no judiciário. Os legisladores criam leis injustas. E aqueles que julgam baseados nas leis são tomados pela corrupção. O suborno entrou. A justiça já não é mais cega. Mas os magistrados, corrompidos pela ganância, pelo poder, orquestram ações injustas, escandalosas, arrebatam o direito dos oprimidos. Há uma crise judicial. A religião está em crise. Os sacerdotes, os profetas, também corrompidos. Os sacerdotes vendiam suas consciências. Os profetas profetizavam mentiras ao povo. Aquilo que deveria ser local de fortalecimento espiritual, agora está tomado pela corrupção, o pecado. As mãos desses servos escolhidos para servir a Deus e servir o povo, está manchado de sangue. Multiplica-se a iniquidade. O pecado está instalado no meio da religião. E aos olhos de Deus, todos estão corrompidos. A economia se abala. Há uma crise. Já não se sabe o que fazer. A palavra de Deus, Isaías capítulo 5, verso de número 8, a palavra de Deus assim nos diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Pobres cada vez mais pobres, ricos cada vez mais ricos, por causa da corrupção, por causa da crise. Existem aqueles que tomam de proveito dessa oportunidade e querem tirar ainda mais de quem não tem. Aumentam o preço das coisas para ganhar ainda mais diante de um momento de crise. E isso nos leva a identificar uma crise moral. Nitidamente nós vimos que os valores estão invertidos. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, aos que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. A sociedade, ela vive um caos, isso está estabelecido, isso está instalado no meio do povo de Deus. A situação, ela é vexatória. Há uma crise instalada
E isso leva a um tempo de uma crise espiritual. O ajuntar de todas essas coisas instala na ação associada dessas crises um problema espiritual no meio do povo de Deus. O povo está doente. E Isaías narra a doença espiritual do povo e a religiosidade da vida. O capítulo 1 de Isaías é essa descrição. Então perceba, meus irmãos, que o povo está vivendo debaixo de uma crise. A primeira ação que eu e você precisamos ter é identificar a crise. Que crise nós estamos vivendo? Uma crise executiva? Uma crise legislativa? Uma crise judiciária? Uma crise social? Uma crise moral? Uma crise religiosa? Uma crise espiritual? Veja que nós estamos assolados em meio a uma crise. Não é somente uma questão de uma crise na saúde, mas é uma crise de uma maneira geral. E quando nós estamos em meio à crise, o que nós devemos fazer? Qual atitude nós devemos tomar? Nós devemos procurar a casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz, segundo aquilo que escreveu o profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías não mergulhou em uma crise depressiva. As situações externas não tomaram a sua alma. Isaías busca no Senhor. No momento do desespero, ele volta-se para o Senhor. Ele não faz como um avestruz, enfia a cabeça num buraco e finge que nada está acontecendo. Ele não vai para uma ilha deserta, ele não se isola. Ele reage diante da crise. Isaías busca o Senhor. Quando o trono da terra estava vazio, Isaías viu que o trono do céu permanece sobre o governo. Voltou-se os seus olhos para Deus. Quando nós vivemos um tempo de crise, as pessoas tendem por natureza a abandonar. Há pessoas que abandonam a igreja, há pessoas que abandonam a família, há pessoas que abandonam a esperança, há pessoas que abandonam aquilo que pode gerar nele força. E a primeira ação que nós temos na terra é deixar de congregar. Quando nós vivemos um conflito em nossa alma, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra. Isaías volta-se para o Senhor. Ele vê que o Senhor está no trono. O templo está cheio da sua glória. O profeta busca socorro naquele que fez os céus, naquele que fez a terra. Quando você identificar a crise que você está passando, o momento que você está vivendo, busque o Senhor. Ao invés de se desesperar, busque pela casa de Deus. Se hoje você não pode ir a um templo porque estão fechados por determinação judicial, por determinação de decreto, por determinação dos homens, você pode encontrar a palavra de Deus. Há homens de Deus pregando nesta hora. Há pessoas que estão voltadas para buscar no Senhor refúgio, fortaleza, socorro no momento da sua tribulação. Olhe para o céu, não olhe para a terra. Na hora da crise, eu e você precisamos olhar para o céu e não apenas para a terra. Isaías viu que o Senhor está assentado no trono. O Senhor está no comando do universo. Deus detém em suas mãos o governo de todas as coisas. Nada foge ao seu propósito. Nada deixa de ser conforme Ele determinou que fosse. Os decretos de Deus se cumprem. A sua vontade soberana, ela se cumpre. Ele controla, Ele governa todas as coisas. Conforme o conselho da sua vontade, Ele faz. Reinos humanos se levantam e caem, mas o reino de Deus não se abala. Homens se levantam, homens caem, mas Deus permanece para sempre.
O seu trono está estabelecido. Deus continua no governo de todas as coisas. Se você vive uma crise existencial, se você vive uma crise financeira, se você vive uma crise conjugal, se você vive uma crise espiritual, se você está assolado pela crise, volte os seus olhos para o alto, pois é de lá que vem o socorro. Olhe para Deus, olhe para aquele que fez você chegar até aqui, aquele que já te livrou antes e que continua a te livrar, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que é o Senhor sobre sua vida, aquele que está governando tudo. Isaías viu que apesar da morte de Uzias, não era o fim. Deus está assentado no trono. Essa crise não vai durar para sempre, essa crise não perpetuará para sempre, ela vai passar. Chegará um momento que Jesus voltará e o seu reino não terá fim, o seu reino será instalado para todo sempre. Esse momento vai passar, portanto olhe para o alto. Ele é o Deus que ergue do monturo necessitado, Ele é o Deus que levanta o abatido, que restaura o caído, que refaz o desvalido. É Deus que está no poder de todas as coisas. Ele está assentado no alto e sublime trono. Apesar da morte de Uzias, o Senhor está no controle de tudo. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando a crise assola, eu e você precisamos ter consciência da santidade de Deus. O nosso Deus, Ele é santo. Tenha uma consciência profunda da virtude, da santidade de Deus. A palavra do Senhor nos diz: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. E muito mais importante do que dinheiro, muito mais importante do que emprego, muito mais importante do que saúde, é você ter comunhão com Deus. E este Deus, Ele é santo, santo, santo. Este é o caráter de Deus, a santidade. Este Deus, Ele é santo. Perceba que diante dele até os serafins, o mais alto escalão de seres celestiais, eles cobrem o seu rosto diante da santidade de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Eles passavam cobrindo-se diante da glória do Senhor, da santidade de Deus. Um ato de reverência. Cobriam o rosto reverentemente, cobriam os pés, atitude de serem humildes. Eles voavam em obediência. A nossa maior tragédia não é crise, a nossa maior tragédia é não ter comunhão com Deus, é não ser santo como Ele é santo, é não viver segundo a sua vontade, é não viver segundo o seu propósito. Tenha uma profunda consciência de quem é o Senhor. Nós não estamos livres de viver a tempestade, nós não estamos livres de viver a adversidade, mas nós estamos agora reconciliados por meio do Filho de Deus, reconciliados com Deus, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, arranque o pecado do meio da sua vida, do seu coração. Em nome de Jesus. O problema não são as crises externas, mas é a crise interna dentro do homem. O pecado que o separa de Deus. E este Deus santo não pactua com o pecado, não se mistura com o pecado, não se envolve com as coisas do pecado. Então, muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que você está vivendo uma vida de bem, nada contra isso, meu irmão. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter bem-estar, você pode ter uma vida tranquila, mas não abra mão dos princípios de Deus por causa disso.
Esta é a crise que nós estamos em meio a este século. Já temos uma vida em que nós temos relativizado os princípios de Deus. Nós temos trocado o eterno pelo momentâneo. Então, quando a crise está instalada, quando você reconhece o tempo da crise, procure pela casa de Deus, procure pelo Senhor, olhe para o céu, não olhe para a terra, tenha essa consciência da santidade de Deus, tenha consciência do seu pecado, do meu pecado, da nossa pecaminosidade. Olha bem, meus queridos irmãos, o que a palavra de Deus nos diz, verso de número 5. Então disse eu, ai de mim. Todas as vezes que você encontrar isso, é um momento em que o homem se quebranta. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está abordando aqui a questão do pecado. Isaías tem uma noção da profundidade do pecado. Eu sou o homem de lábios impuros. Isaías tem a extensão do pecado. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tem o entendimento da malignidade do nosso pecado. Ai de mim, eu estou perdido. Sem Deus o homem está perdido, em pecado, destituído da glória de Deus, separado, tirado do jardim, tirado da comunhão, afastado de Deus. Nós somente podemos ter e sentir uma profunda noção da nossa pecaminosidade quando nós reconhecemos a majestade de Deus. E isto fez Jó quando reconheceu o seu estado de pecado e quem era Deus. Jó expressou isso no capítulo 42, versos 5 e 6. Ele disse: agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Apóstolo Pedro também, ao ter a real noção da divindade de Cristo ali no mar da Galileia, depois da pesca maravilhosa, naquele encontro na praia de Tiberíades, esta é a palavra de Pedro para com Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lucas capítulo 5, verso 8. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, que o pecado esmaga, oprime, separa da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Você tem reconhecido o seu pecado? Você tem reconhecido que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é excelso, e que eu e você somos miseráveis pecadores, que nós temos uma dependência da misericórdia de Deus diariamente, o Deus que não consome-nos na sua ira, mas que exercerá juízo sobre toda a humanidade. Isaías, ele havia pronunciado várias vezes esse ai ao povo de Deus, agora ele está dizendo de si mesmo: antes de apontar para A, para B ou para C, é preciso reconhecer o meu pecado. Você tem reconhecido o pecado da sua vida? O meu pecado. Tenha uma visão clara, meu querido irmão, dos desafios que nós temos pela frente, mesmo quando a crise está instalada. Olha que coisa interessante acontece agora do verso 6 ao verso de número 8. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A vida traz desafios. E o primeiro desafio que você vai encontrar
é o desafio da restauração. Deus é Deus de perdão. Deus é rico em perdoar. A sua misericórdia não tem fim. Ele é Deus que salva, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que purifica. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías tem esse sentimento que ele foi purificado, uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. As brasas do altar tocaram os seus lábios. Ele agora fala com pureza, em santidade, pecado perdoado. Toda confissão leva ao perdão, restaurado por Deus, restaurado em Deus, para enfrentar a crise externa. Se primeiro não acontecer em mim, não tem como acontecer lá fora. A restauração não é lá fora, a restauração começa em mim. O avivamento não começa lá fora, o avivamento começa em mim. Eu preciso ter essa clara visão dos desafios de Deus para a minha vida. Restauração, purificação, santificação, justificação, nova vida, nova chance, novo tempo. Restaurar dentro de mim o coração adorador, palavras de vida, ao invés de murmúrio, de reclamação, de lamento, restauração, louvor, gratidão, exaltação, salmos, hinos, cânticos espirituais, gratos a Deus pelas bênçãos. Por isso, meu amado irmão, entenda que toda restauração me leva ao desafio da missão. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Depois disto o que? Da purificação. Depois de ser purificado, limpo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, agora há uma identificação, agora eu consigo ouvir a voz do Senhor, agora há uma identificação da voz de Deus. A palavra do Senhor descreve: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E está escrito na palavra que então o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Ser luz, ser sal, dar esperança, trazer a memória, proclamar o ano aceitável do Senhor, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a vida de Deus em mim. Essa é a missão que eu e você temos. A mão de Deus se estendeu sobre o profeta e ele agora vai em nome do Senhor. Será que eu e você temos ido para onde Deus tem nos destinado a falar dele, dos seus feitos? Por isso a obra começa em mim antes de começar através de mim. Primeiro Deus realiza na minha vida, depois Deus realiza através da minha vida. O que Deus tem feito na sua história, o que Deus tem realizado na sua vida, qual é o cenário que você está inserido, se a crise está instalada, se o problema é mundial, se o problema está instalado à sua volta, seja sal, seja luz, seja esperança, seja bênção para aquele que precisa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem você clamado, meu irmão, por aqueles que choram? Tem você chorado com os que choram? Tem você se alegrado com os que se alegram? Tem você se colocado na brecha? Tem você dobrado os seus joelhos diante da majestade do Altíssimo? Tem você buscado o trono de Deus na sua história de vida? Ou você está lamentando, murmurando, reclamando das coisas que advêm sobre você? Não tape os seus ouvidos ao chamado de Deus. A voz do Eterno continua ecoando. Deus nos chama a um tempo de santidade. Deus nos chama a um tempo de vida. Deus nos chama a um tempo querigmático, que nós precisamos anunciar a palavra de Deus, falar a respeito do Filho de Deus, das suas maravilhas, da sua obra. Mesmo que o mundo se abale, a palavra de Deus permanece para sempre. Como você está?
Como está o seu coração? Como está a sua vida diante do Senhor? Não tape os seus ouvidos ao chamado de Deus. Não tape os seus ouvidos ao chamado de Deus. E eu quero concluir a minha palavra nessa noite lhe contando uma história ocorrida no século XVIII, quando um pregador anunciava os feitos de Deus em um país monárquico. Uma juventude estava ali ouvindo a voz daquele pregador que falava das maravilhas de Jesus. Ele expôs o plano da salvação. E no final do seu sermão, então, ele faz um convite àquela juventude a renderem-se aos pés de Jesus, a entregarem as suas vidas a Jesus. E após ver que naquele lugar onde ele estava pregando a palavra, houve ali um silêncio total. Ninguém falava nada, ninguém dizia nada. As pessoas se conteram no seu silêncio diante daquele apelo. E vendo a frieza, vendo a falta de temor, vendo que o coração dos homens estava endurecido, diante da palavra que foi anunciada, o pregador ele entra em uma crise, vendo que os homens estavam preferindo continuar com a vida mesquinha, pobre, sem vida, do que atender ao chamado de Deus. Ele tem um infarto. Correm ali na tentativa de salvar o pregador, fazem massagem no seu peito. Ele volta-se e ele fala com aqueles que o socorreram: me levem de volta ao púlpito. Eu tenho uma palavra, eu tenho algo a dizer. Eu não posso deixar de falar. Mas se o senhor for, o senhor vai morrer. Eu prefiro morrer falando de Jesus do que deixar de falar dos feitos dele na minha vida para aqueles que precisam. E então levanta-se a palavra desse pregador, e eu quero repeti-la ipsis literis, e ele diz assim: meus queridos jovens, se a rainha deste país vos convocasse hoje para qualquer tarefa diplomática em qualquer lugar do mundo, vós iríeis com orgulho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que morreu por vós, vos convoca para irdes aos 4 cantos da terra, e vós não quereis ir. Então irei eu, já estou velho, estou cansado. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens dos rios, pregando ao povo que não ouviu a voz de Deus. Saberá este povo que alguém os amou e se dispôs a levar eles ao evangelho da salvação. O silêncio agora é instalado novamente. E aos poucos o silêncio ele vai quebrando, porque jovens começam a soluçar. Gemidos de choro começam a se ouvir. E então, parte daqueles jovens se levantam e rendem-se suas vidas a Jesus. E então, um avivamento se instala naquele lugar. Alguns vão para a Índia, outros vão para a Ásia, alguns se espalham pela Europa, outros na América, outros para a América do Sul. Missionários vão sendo levados aos 4 cantos da terra para falar de Jesus. Até nos polos ouviu-se falar que jovens partiram para pregar para aqueles que estavam refugiados em seus iglus. E eu vos pergunto, meus irmãos, o que nós podemos fazer nesse tempo de crise? O que temos feito nesse tempo que nós estamos vivendo já há um ano, há mais de um ano? Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a nossa atitude como povo de Deus? Como família de Deus? Como escolhidos no Senhor? Volte-se para Cristo.
erga os seus olhos para o alto. Mais do que um problema financeiro, mais do que um problema dos poderes que governam essa nação, mais do que um problema moral, um problema espiritual, entenda que nós precisamos do Senhor. Permita-se quebrantar-se diante de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer o meu pecado e lançar-me diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa te enviar, que você possa ter uma palavra santa, que você possa trazer uma palavra de alento, que você possa ter uma palavra de esperança ao que precisa, ao seu vizinho, aos seus da rua, aqueles que estão no seu bairro, aqueles que estão na sua cidade, aqueles que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, seu local de trabalho, por onde Deus te colocar. Seja um missionário de Deus, levando uma palavra de amor aos que pedem razão da esperança. Fale de Jesus. Fale a respeito do Filho de Deus, pois Ele, somente Ele, pode transformar vidas. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada no Senhor, que a sua vida seja próspera em Cristo Jesus. Volte-se para Deus, pois Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana, que assim seja para todo sempre.